Irmãos e irmãs, prezados pais, dentro do mês vocacional, hoje a igreja celebra o Dia dos Pais, né? Domingo passado foi o Dia do Sacerdote, hoje é Dia dos Pais. Então a você, pai, nossos parabéns e também a certeza das nossas orações na missão de ser na família a presença amorosa de Deus, né? Hoje também com grande alegria nós damos início oficialmente, né, à Semana Nacional da Família. Cada dia nós seremos convidados, né, como família em família, somos chamados a rezar pelas famílias. E a Semana Nacional da Família é uma oportunidade, né, para unir as famílias em torno da palavra, seja na celebração da Santa Missa, seja na escuta ou na partilha, seja em outros momentos, quando a família em qualquer ocasião se reúne, não só para participar da missa, mas também e principalmente, quando se reúne para rezar o terço, para meditar um trecho da Sagrada Escritura, ou quando participa de uma palestra, de uma formação. Então, por isso temos vários temas que são meditados ao longo da Semana da Família, né? E hoje o primeiro tema é o tempo de júbilo em nossas vidas. A igreja instituiu, né, o jubileu da esperança. E se nós formos ver a nossa vida, conforme a segunda leitura de hoje, ela é toda marcada pela fé. Diz aqui a segunda leitura dos Hebreus: a fé é um modo de já possuir aquilo que ainda esperamos, é a convicção acerca de realidades que nós não vemos. Toda a nossa caminhada cristã, ela deve ser sempre marcada pela fé. O católico, o cristão, ele vive da fé e vive pela fé. E o que é a fé, senão aquilo que diz esta certeza, esta convicção, de que caminhando pela fé e alimentados pela fé da igreja, nós aguardamos, nós esperamos um dia, como diz as leituras de hoje também, né? Que não tenhais medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado de Deus dar-vos o reino dos céus. Por isso que o nosso caminhar é um caminhar de esperança, é um caminhar de alegria, porque pela fé nós temos essa certeza, né, de que um dia nós haveremos de herdar o reino dos céus. É isso que Deus prometeu através do seu Filho Jesus Cristo, né? Que nos daria o reino do céu. Mas por isso que a nossa caminhada deve ser pautada pela vivência cristã. Por isso que é importante nós estarmos sempre na presença de Deus, ouvindo, escutando, rezando, como nós fazemos todos os domingos, quando saímos dos nossos lares, vamos à igreja para louvar e agradecer a Deus pelas tantas coisas que Deus realiza. É preciso viver pela fé e da fé. É preciso alimentar em nós o desejo da vida eterna. E essa ânsia, esse desejo pela vida eterna, ela cresce e se fortalece em nós todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus e na presença de Deus. Assim como a fé cresce estando na presença de Deus e ouvindo, o contrário também acontece. A fé diminui, ou às vezes até se acaba, quando nós fazemos o inverso. Quando em vez de estarmos na presença de Deus, buscar Deus, nós dele nos afastamos. Aí a nossa fé vai enfraquecendo e nós vamos comprometendo o maior tesouro, que é a vida eterna. Por isso o evangelho de hoje exorta, como domingo passado também, lembra? São várias ocasiões onde Jesus vem alertando, vem exortando, né? Sobre algo de muito importante que precisa ser vivido, né? Domingo passado chamava a atenção, dizendo: cuidado com o apego excessivo.
porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Falava de um outro tesouro, de um outro bem muito maior, muito mais precioso, muito mais valioso, de que todos os tesouros, de que todos os bens que nós temos. Estava apontando para quê? Para o reino de Deus. Por isso chamava atenção, cuidado, porque mesmo que um homem tenha muitos bens, a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. E hoje também nessa passagem da Sagrada Escritura, do Santo Evangelho, nós somos exortados novamente, né? Fazei bolsas que não se estragam, um tesouro no céu que não se acaba. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E chama a prudência, né? Vigiai, orai e vigiai, estai atentos. O que significa vigiar, né? Se tem uma coisa que um vigia não pode fazer é dormir, né? Se a pessoa que está de vigia, vigilante, guardando algo, alguma coisa, ele dormir no ponto, né? O ladrão vai entrar e vai roubar e vai fazer um estrago grande, porque ele não estava atento, porque em vez de estar vigiando, estava dormindo. Então quando fala aqui que nós devemos vigiar com as lâmpadas acesas, com os rins cingidos, essa vigilância é uma atitude orante. Não deixar que o inimigo tome conta da nossa vida. Caminhar iluminados pela fé, pela luz do Cristo bom pastor, alimentar, nutrir a fé, ouvir, escutar o que Deus tem a nos dizer, participar da igreja, da missa, dos sacramentos, ouvir a sua palavra, rezar em casa, em família. É assim que nós vamos nos tornando vigilantes, não deixando que o inimigo tome conta da nossa vida. E como é importante, né, na família, você que é pai, você que é mãe, tirar momentos, né, e essa semana da família quer exatamente lembrar a cada um de nós, voltar aqueles bons hábitos que a família sempre teve, né, quem é um pouco de mais de idade sabe, né, então, quando a família se reunia à tardinha, depois das atividades, né, para em família rezar o terço, em redor do fogão a lenha, né? Às vezes no frio, né? Pedindo a Deus que abençoasse a família, os filhos rezavam, o pai, a mãe rezava, toda a família rezava. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, nós vivemos em tempos difíceis, as famílias também passam por situações, sempre passaram, a família de Nazaré também tinha seus problemas, né? Nenhuma família é perfeita. Todas as famílias têm os desafios, quem é pai e mãe sabe muito bem o que significa ser pai e mãe no mundo em que nós vivemos. O que significa ser presença de Deus para os filhos que às vezes lá fora alguém coloca na cabeça deles o contrário, que não precisam ter Deus na vida. Quando os filhos são rebeldes, porque a mentalidade do mundo entrou neles, e aos poucos foi roubando, foi tirando com ideias, teorias, filosofias, a imagem de Deus vai sendo deformada. Por isso que o pai e a mãe têm uma missão muito grande e muito bonita, daí a necessidade de nós estarmos sempre rezando pelas famílias, porque as famílias, elas são atacadas, sem falar dos meios de comunicação, jornais, revistas, novelas, internet, né? Os modelos de famílias que são apresentados hoje, se nós formos ver, não tem nada a ver com a família que Deus quer, né? Se colocaram coisas, elementos alheios à família, mostrando como se fosse a família. E esse modismo entra na cabeça dos jovens, das crianças, e vão formando uma concepção errada, contraditória de família, uma imagem deturpada de Deus e da própria família. Por isso a missão do pai e da mãe
de recuperar com amor, com paciência, com ternura e, acima de tudo, com uma vida de oração. O exemplo de um pai e de uma mãe que reza, que incentiva os filhos a ir à missa, né? Eu dizia ontem na homilia, que bom quando a gente vê as crianças pequenas, né, servindo ao altar do Senhor, que bom. Isso é sinal que tem um pai e uma mãe que incentiva, porque o contrário também acontece. Às vezes muitas crianças não têm uma imagem, uma vivência de Deus, porque não são incentivadas pelos pais. Que triste, que lamentável, né? Que pecado. E que Deus vai cobrar de cada um dos pais também, porque o dever de educar e formar na fé, antes do padre, do bispo e do papa, é de quem? Do pai e da mãe. Os primeiros educadores na fé, essa missão, esse dever, essa obrigação, essa responsabilidade é do pai e da mãe. Você pai, você mãe, deve ser modelo de fé, aquela imagem bonita que o filho ou a filha vai ter de Deus, vai depender muito do testemunho que você passar. Não só falando de Deus, mas também dando testemunho. Que bonito quando a gente vê a família no domingo ou qualquer outro dia, se reunir, vamos na missa, vamos rezar, vamos na igreja, louvar e agradecer a Deus. E em família a gente vem para a comunidade. Precisamos recuperar isso nas nossas famílias, que infelizmente tem muitas famílias afastadas de Deus. Não tenhais medo, pequeno rebanho. Dar-vos-ei o reino dos céus. A promessa é grande. Deus nos fez para grandes coisas, Deus não nos fez para coisas pequenas. Este é o maior tesouro, por isso disse: acumulai tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói e ninguém vai tirar. Esse acumular tesouro no céu significa viver a vida na fé. Por isso diz: a fé é um modo de possuir, já possuir aquilo que ainda se espera. Aqui diz a convicção, é a certeza de realidades que nós não vemos, mas nas que nós acreditamos e sabemos que um dia irão acontecer. Nós caminhamos pela fé. Se não fosse pela fé, nós não viríamos à missa. Se não fosse pela certeza que a fé nos aponta, né? Muitas situações que acontecem conosco, nós não entenderíamos. Por isso a fé ultrapassa, ela vai além das realidades, né? É um olhar lá na frente. E a nossa vida deve ser marcada por isso, né? Esse caminhar na fé. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que esta semana, a Semana Nacional da Família, e aqui importante todas a igreja com as suas pastorais e movimentos, né? Porque a Semana Nacional da Família também é uma ocasião de evangelizar, de catequizar e de mostrar que na igreja todos nós estamos envolvidos, né? Todos somos chamados, todos pelo batismo recebemos de Deus uma missão de ser no mundo as suas testemunhas. Então aqui é importante que as pastorais e movimentos de todas as nossas paróquias se unam em prol, né? Trabalhando junto, em equipe, né? Rezando pelas nossas famílias, para que a família se torne de fato aquilo pela qual ela foi chamada a ser, né? Santuário vivo de Deus, igreja doméstica. Deus se revelou na família. Veja, Jesus poderia ter vindo ao mundo de tantas formas, Ele é Deus, mas Deus na sua infinita bondade e sabedoria quis que seu Filho Jesus Cristo viesse ao mundo através da família. Veja a importância que tem a família. A família, ela é cooperadora de Deus na obra salvífica. Então nós precisamos sempre rezar pelas famílias, dobrar nossos joelhos, o pai que reza pelos filhos, os filhos que rezam pelos pais, né? A esposa que reza pelo esposo,
e vice-versa. É na oração que nós vamos nos santificando e também santificando, protegendo, abençoando as nossas famílias. Então, que esta semana que hoje se inicia seja uma ocasião, vamos participar, depois vamos divulgar aí os horários locais onde serão celebradas a Semana Nacional da Família em todas as nossas paróquias, né, na nossa arquidiocese e no Brasil inteiro, né? Esta semana ela vai ser dedicada às famílias. Que Deus, pela intercessão da padroeira dessa comunidade, da Senhora da Consolata, abençoe, santifique, proteja as famílias e hoje, particularmente, os pais, pela passagem do seu dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus.